lá então, vamos iniciar a entrevista coletiva do atacante Lucas Barbosa. Fala, Lucas, tudo bem? Diego Pérez, Rádio 102. Lucas, gostaria que você falasse um pouco para a gente sobre esse tempo a mais que vocês tiveram de preparação para essa partida contra o Sport por conta da data FIFA. O que o técnico Fernando Seabra passou para vocês, assim, qual foi o principal ponto que ele passou para vocês que o time precisa melhorar agora para a sequência? Boa tarde. Muito bom, né? Esse período de treino. Acho que a gente conseguiu ajustar algumas coisas que a gente tinha perdido durante o tempo. Porque se tu joga um jogo atrás do outro, tu vai acabando treinando menos, né? O professor Fernando Seabra, ele conseguiu acertar algumas questões de intensidade com a gente. Algumas coisas de marcação que a gente estava deixando de fazer. Nos sentimos preparados e prontos para enfrentar o esporte. Lucas, boa tarde, Leonardo da Rádio Futebol Total. Lucas, a equipe vinha treinando de forma contínua, mas acabou tendo uma folga na quinta-feira, né? Já dentro dessa reta final da preparação. Qual foi a ideia por trás dessa pausa e como isso influencia no ritmo de jogo do grupo para domingo? Boa tarde. Eu acho que foram 2 semanas muito intensas, como eu disse agora. E nisso tinha programado algumas folgas dentre elas. E uma delas acabou caindo na quinta-feira, mas não é nada que influencia na gente. Acho que é um grupo, por mais que jovem, mas muito responsável. Foi mais porque os períodos do treinamento estavam bem longos, bem intensos também. Então, nos sentimos preparados e prontos para enfrentar o esporte. Boa tarde, Lucas. Luiz Henrique da Bragança FM. No último jogo você deu lugar para o Davi Gomes, que acabou se lesionando, está fora do jogo de amanhã. Acontece uma disputa muito grande, principalmente para as posições mais abertas pelo campo. Como que você avalia essa disputa por posição? Boa tarde. Eu avalio de uma forma muito saudável, né? Nosso companheiro também de beirada pegou a seleção, o Nacho, vem numa crescente. Tem o Vinicinho que está voltando, o próprio Mosqueira. O próprio Davi, que teve uma fatalidade aí de se lesionar. Mas eu avalio como uma forma saudável. É bom para mim, é bom para ele, é uma disputa sadia, né? E é uma dor de cabeça boa para o professor Fernando. Boa tarde, Lucas. Lucas Lano da Rádio Futebol Total. Lucas, após a partida contra o Botafogo, a gente viu o Fernando Seabra comentando um pouco sobre a questão da postura da equipe de saber competir. Durante essa pausa, durante esse tempo que tiveram maior de treino, como que você viu que foi implementada essa questão da competição entre os jogadores ou até para encarar o próximo jogo contra o Sport com um nível competitivo mais alto? Cara, boa tarde. Foi o que eu disse. A gente conseguiu retomar a nossa intensidade, a nossa identidade, que é pressionar o tempo todo. Ajustamos pequenos detalhes que estavam fora, que acaba perdendo por tantos jogos seguidos. Estamos bem, estamos confiantes e, se Deus quiser, fazer um grande jogo contra o Sport e sair com a vitória. Lucas, até em comparação com a sua temporada passada, né, quando você ainda estava no Juventude, você fez 14 gols, deu 5 assistências, participou muito de gols, e no Bragantino foram 4 gols só até aqui. É claro que ainda tem bastante jogos ainda até o final do ano. Mas você se cobra por estar marcando mais, assim, como você avalia o seu desempenho até aqui no Bragantino? Cara, é claro que todo atacante se incomoda quando não faz gol, seja ele de beirada, seja ele 9. Mas estou muito feliz com o meu desempenho, creio que tenho evoluído em outros quesitos. Ano passado eu tive 56 jogos, esse ano eu acho que não fiz nem 30 ainda. Então, estou tranquilo, me cobro bastante, sei o que e trabalho muito, né? Sei que o gol vai voltar a sair naturalmente, vou voltar a participar de gol naturalmente. Mas o importante é nós voltar a vencer, voltar a pontuar e colocar o Red Bull Bragantino onde merece. Lucas, esse é o primeiro jogo do Red Bull Bragantino às 11 horas da manhã nessa edição do Brasileirão. Eu gostaria de saber como que o time tem trabalhado para lidar com as condições que um jogo nesse horário oferece. Cara, o nosso trabalho de verdade continua o mesmo. Continuamos treinando no mesmo horário. Nosso treino começa às 10, normalmente perto das 11, então acho que nós já estamos acostumados com isso, com esse clima. Então é chegar domingo e eu estava comentando com a minha esposa que todos os domingos eu ia acompanhar meu pai no futebol e era mais ou menos esse horário. Então hoje é minha vez de jogar, não é a vez dele, então domingo eu vou para me divertir, entrar em campo com meus companheiros e fazer o melhor de mim.
E Lucas, a gente vê que a posição do ataque Red Bull Bragantino tem vários jogadores. Tem o Nacho agora convocado para a seleção uruguaia, tem o Fernando que estava afastado, voltando de lesão. Como você vê também essa competitividade nesse setor? E a gente vê também que você joga você para a direita, joga para a esquerda. Você sempre foi muito versátil durante toda a sua carreira. Como que você vê que nesse momento, agora pensando no jogo contra o Sport, tem essa disputa por essa posição no ataque? Cara, como eu disse, eu vejo de uma forma sadia. Aumenta o nível do treino, é você saber que você pode se doar ao máximo dentro de campo, que vai entrar alguém e vai manter o nível elevar. Então, é um corpo, né, para o grupo e eu vejo de uma forma sadia essa disputa. Até nesse sentido, né, o Isidro Pita está machucado, o Thiago Borba está em transição. Se precisar, você também pode voltar a fazer essa função de centroavante durante a partida, ou até mesmo iniciar. E uma segunda pergunta, essa partida contra o Sport, né, um time que venceu apenas um jogo na temporada, lanterna da competição, quais os riscos que vocês acham que podem ter nessa partida? Até porque o Bragantino é muito favorito, né? Isso de alguma maneira pode atrapalhar, sei lá. De 9 eu fiz acho que 2 jogos na minha carreira, que foi pelo Santos. Não estou tão adaptado, né? Mas se surgir oportunidade, se precisar de mim, eu quero ajudar o Red Bull Bragantino. E a segunda pergunta, nós sabemos que o Sport é um time que dá trabalho. É um bom time, a sua posição na tabela não condiz com o desempenho da equipe. O favoritismo para a gente lidar com ele normal. Vamos fazer um grande jogo, vamos dar o melhor da gente. Sabemos que estamos preparados, sabemos que tivemos umas semanas de treino boas. Então, entrar com a mente tranquila e fazer um grande jogo. Lucas, no primeiro turno vocês venceram o Sport e é claro que são contextos completamente diferentes dos dois times e de campeonato, mas eu gostaria de saber o que vocês fizeram lá no primeiro jogo do primeiro turno que vocês podem repetir e sair com a vitória novamente. Cara, eu acho que é pressionar o tempo todo, é não fugir muito da nossa identidade, é jogar com a bola, é chamar a torcida para o nosso lado, é pressionar o tempo todo e buscar a vitória. Obrigado, Lucas. Obrigado a todos. Está encerrada a entrevista coletiva do atacante Lucas Barbosa.